firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Oliveira e hoje nós vamos iniciar o quarto trimestre desta revistinha da CPAD Escola Bíblica Dominical, que tem como um tema as promessas de Deus. E ele deixou embaixo: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, a apostila que nós vamos trabalhar, a revista que nós vamos trabalhar hoje, tem como comentarista o nosso pastor Elionaldo Renovato, um pastor excepcional, um vasto conhecimento da Bíblia, ele é bacharel em teologia, tem outras graduações, também uma experiência muito grande na parte do pastoreio, e temas aqui muito relevantes para a nossa vida nas questões das promessas. Nós temos o primeiro tema da nossa lição, as promessas de Deus. As promessas que o Senhor fez, as promessas de Deus para a nossa vida. Uma segunda lição, o segundo tema que ele deixa aqui, é as promessas de Deus para Israel. O que Deus prometeu para Israel, o que Deus vai fazer para Israel. A terceira lição, as promessas de Deus para a igreja, para nós que somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Quarta lição, promessa e obediência. A obediência gera bênção e promessas nas nossas vidas. Quinta lição, a promessa de salvação. Que o Senhor nos fez a promessa que virá do céu e vai resgatar a sua igreja lavada e remida. A promessa da cura divina, uma cura espiritual para nossas almas, para as nossas vidas. A promessa de um coração novo. A promessa de paz é a oitava lição. A nona lição, promessa para pais e filhos. A décima lição, a promessa da proteção divina. Salmos 91. A 11ª lição, a promessa de provisão. O Deus que prove, Jeová Jireh. Lição de número 12ª ou 12. A promessa de vida abundante. Tereis vida abundante. E a 13ª lição, a última lição, as promessas de Deus são infalíveis. Desde já, vamos iniciar este estudo maravilhoso dessa nossa revista. Fique comigo e vamos até o final para esta primeira lição, as promessas de Deus, que será apresentada, se assim Deus quiser, no dia 6 de outubro de 2024. O texto áureo diz o seguinte: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E aí nós vamos agora adentrar nos temas e nos tópicos que iremos trabalhar ao decorrer deste primeiro tema. Bom, nessa primeira aula nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo. E vamos ver como as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Aqui nessa primeira aula vamos ter uma introdução de que as promessas de Deus são tanto promessas infalíveis quanto promessas que vão de acordo com atitudes humanas. Ou seja, promessas incondicionais e promessas condicionais. Qual que é a diferença? Existe isso mesmo, promessa condicional e promessa incondicional? Nessa primeira introdução e neste estudo deste primeiro tema, nós vamos pegar 3 princípios. Quais que são esses 3 princípios, pastor Felipe? O primeiro princípio é que as promessas de Deus cumprem os seus próprios desígnios, ou seja, as promessas de Deus cumprem a vontade do próprio Deus. Segundo, as promessas de Deus
para serem concretizadas, depende plenamente da fé das pessoas que vão receber essa promessa. Então a fé é algo que caracteriza a sua promessa. E por último, as promessas de Deus são segundo a sua palavra. As promessas de Deus estão mediante a sua palavra, as suas sagradas escrituras. Sem mais, nós vemos que o texto que nos conduz a este estudo é Isaías, capítulo de número 55, versículos de número 6 a 13. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico está assim: um convite de Deus. O primeiro ponto está escrito assim: um convite, uma promessa. Isaías 55, versículo de número 1, começa com um convite. E olha o que está escrito: ó, todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde-vos, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. É magnífico a oferta do nosso Deus aqui. Ele convida a todos, e ele está dizendo, mesmo que você não tenha dinheiro, vinde e comprai vinho, comprai leite, mesmo sem dinheiro. Quem tem sede, beba da água. O Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus Todo-Poderoso, aqui em Isaías, faz o convite a todos, sem exceção. Nós vemos que este convite da promessa de Deus é para aqueles que querem ir a Ele, buscam a Ele e encontram a Ele. Nós vemos que no capítulo de número 55 e no versículo de número 11, o próprio Isaías vai dizer que é necessário que a palavra de Deus seja recebida. E isso no versículo é notado porque ele fala assim: a minha palavra, ou seja, a palavra de Deus, é como a chuva, como o orvalho, como a neve que desce do céu, rega a terra. A terra aceita aquela chuva, aceita aquilo que está descendo do céu, aquela água abundante, aquela neve, ela absorve e começa a dar o seu plantio. E o Senhor fala, assim também é a minha palavra. Ela desce do céu, rega a terra e não volta para mim vazia, sem antes que ela faça aquilo que me apraz. A palavra de Deus também é desta maneira. Entretanto, e todavia, é preciso dar alguns passos para poder receber essa promessa. Como eu falei para vocês aqui no início, ou nesse pouquinho, é que a chuva, ela desce para a terra, mas a terra precisa absorver a água. A neve cai na terra, mas a terra precisa absorver aquela neve, aquela água derretida e ter a sua vitamina para poder produzir frutos. Com a promessa de Deus não é diferente. A chuva cai para todos. O sol nasce para todos. E a promessa de Deus é para todos. Mas são poucos que o recebem. E nós vamos aí para o nosso segundo ponto. É preciso buscar ao Senhor. Nesse segundo ponto, nós notamos aqui uma inferência ao versículo de número 6 de Isaías 55. Buscai ao Senhor, invocai-o enquanto pode se achar. Meus irmãos, o que significa buscar ao Senhor? Invocar ao Senhor. Significa clamar a Ele, pedir a Ele, buscar a Ele, estar na presença dEle. Para mim e para você, ou para eu e para você, fazer parte da promessa, temos que clamar a Ele, buscar a Ele. O autor vai destacar aqui Mateus 7, 7 e também o 8, que diz, aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que busca, me encontrará. Nós temos a parábola da viuvinha, que perseguiu o juiz até que o juiz iníquo desse a resposta para ele. Em Lucas, se não me falha a memória, capítulo 8. Ela vai insistindo e o juiz iníquo fala, eu preciso entregar a resposta dessa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. Nós vemos aqui que para fazermos parte da promessa, precisamos buscar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. Como diz Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, lindas, maravilhosas, que você não o sabe. Então é necessário
para estar e receber a promessa de Deus, clamar ao Senhor Jesus, buscar ao nosso Deus Todo-Poderoso, de corpo, alma e coração. Ana orou e Deus ouviu o seu clamor. É ideal destacar aqui que oração não é somente falas planejadas. Oração não é somente uma conversa, mas é um diálogo com Jesus. É você se expressar. Os salmos são um ideal e um exemplo disso. Davi abre o seu coração e fala da profundidade da sua alma ao Senhor, tudo o que ele está sentindo, e busca ele com grandeza. Nós podemos notar isso no Salmo de número 139, podemos notar isso no Salmo de número 140, também no Salmo 91 e muitos outros. Então é se entregar por completo, buscar a Ele, derramar a Ele, clamar a Ele, porque só Ele pode ouvir o nosso clamor e responder com o que nós necessitamos. Vamos aí para o terceiro ponto. É preciso se arrepender. É preciso ter uma busca sincera. Nós vemos aqui nesse terceiro ponto que o arrependimento é importante, tanto para o crente quanto para o ímpio, porque o crente arrependido está liberto do poder do pecado, mas não do pecado, porque o pecado está no mundo, mas do poder do pecado ele está livre. O ímpio precisa se arrepender antes de receber a promessa de Deus. E arrependimento não quer dizer remorso. Arrependimento vem do grego, metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, transformação. A partir do momento que você é transformado, as promessas de Deus vão de contra a sua vida. E como nós estamos neste mundo ainda, precisamos nos arrepender das nossas falhas que cometemos ainda neste mundo. Pois o Senhor Deus vem de encontro àqueles que têm uma busca sincera e um coração sincero. E aqueles que têm um coração duro, que não conseguem deixar penetrar a luz de Jesus, infelizmente continua com a sua terra seca, continua com a improdutibilidade, ou seja, ele é infrutífero, uma terra que não produz vida, não produz paz, mas aquele que é arrependido, que tem a sua cerviz, que não é endurecida, essa pessoa recebe a chuva de Jesus e a iluminação. Porque no capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 51, Estevão vai dizer, os seus antepassados resistiram ao Espírito Santo. Então existem pessoas que resistem a esta luz, resistem a essa chuva, mas os que não resistem recebem com paz e o seu coração se alegra, como está em Isaías, capítulo 55, do 10 ao 13, que diz que até os pinheiros batem palma e que a terra se alegra por ter recebido a chuva e fica em paz. Os arrependidos, os que aceitam essa chuva, ficam com o seu coração em paz e também alegre, uma alegria sem igual que só o nosso Senhor Jesus Cristo pode disponibilizar. Porém, vamos aí para o segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Primeiro ponto, a promessa na Bíblia. Bom, nesse ponto nós vamos trabalhar as promessas do Antigo Testamento e as promessas do Novo Testamento. A primeira promessa que eu quero destacar aqui do Antigo Testamento é a promessa que está destacada no capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 15, a qual o Senhor faz a promessa falando assim, colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher, e esta lhe ferirá, quem é esta? A semente da mulher lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa aqui está destinada ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o semente da mulher. Todos os restantes são sementes do homem, mas Jesus é semente da mulher porque não foi posto no ventre de Maria por nenhum homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. Agora, olha essa promessa que grandiosa e também faz parte das alianças ou chamados pactos. Nós vemos Deus trabalhando também com a promessa para Abraão, farei de ti uma grande nação, e ali Israel nasce da descendência abraâmica e vem se tornar uma grande nação. Nós vemos também a promessa em Joel, capítulo de número 2, derramarei sobre vós o meu espírito, que vai se cumprir em Atos, capítulo de número 2. E as promessas que nós vemos também no Novo Testamento, há uma descrição e há uma concordância que há tanto promessa para a igreja quanto promessa para Israel. Israel não é substituído pela igreja, nananina não.
Israel ainda continua com as promessas de Deus. Nós podemos ver que há uma promessa de Deus que o próprio Jesus virá e reinará com Israel aqui na terra por um período de 1000 anos, onde está em Apocalipse, capítulo de número 19, 20, 21 em diante, você vai conseguir compreender isso melhor. Só que há uma promessa também para a igreja, e a promessa é essa, que está em Tessalonicenses, capítulo de número 4, 13 ao 18, que o Senhor nos arrebatará. E ele diz, olha, não fique preocupado, Paulo escrevendo, com aqueles que dormem, pois eles serão ressuscitados, e vocês que estão vivos serão transformados, e nós iremos ao encontro do Senhor nas nuvens. Há uma promessa de Deus também para a igreja. Então nós vemos aí a promessa no Antigo Testamento e promessas no Novo Testamento. Promessas que se cumpriram no Antigo Testamento e promessas do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento e promessas do Novo Testamento que já se cumpriram e que vão se cumprir ainda, tanto na vida da igreja quanto na vida de Israel. Vamos agora para um segundo ponto. Deus é infalível. Nesse segundo ponto, nós entendemos que o nosso Deus ele é o Todo-Poderoso, um Deus infalível, um Deus que não falha. E por que ele é um Deus infalível, um Deus que não falha? Porque ele tem os atributos que é incomunicável. E quais são esses atributos incomunicáveis? Primeiro, onisciência, onipresença e onipotência. Esses são os atributos de Deus. Ele sabe de tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder nas suas mãos. Por ele ser esse Deus que tem o conhecimento do passado, presente e futuro, que para ele o tempo Kairos, o tempo que não é o tempo do ser humano, é o tempo de Deus. Ele vive de eternidade a eternidade. Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Ele não é limitado como nós, seres humanos. Ele sabe de tudo. É isso que diz Isaías 43, o versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é infalível, imutável, soberano e está sempre no controle de todas as coisas. Vamos agora para o terceiro ponto. Deus zela por sua palavra. Nesse ponto, nós vemos que Deus ele zela para que a sua palavra seja cumprida. Ele cuida para que a sua palavra seja estabelecida e realizada. A palavra de Deus, ela não volta atrás, mediante as suas promessas que ele faz, que são promessas essas incondicionais. O Deus Todo-Poderoso, se deixasse de cumprir as suas promessas incondicionais, o seu nome não seria bom e não estaria 100% limpo. E como Deus não erra e nem suja o seu próprio nome, as promessas incondicionais cumprem-se na vida de todo aquele que crê. Mas vamos aí para o próximo e um pouco mais difícil tema, que é o terceiro tópico, tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro ponto, promessas incondicionais. As promessas incondicionais são aquelas promessas que Deus faz e cumpre, independente de qualquer coisa. Uma delas que nós podemos notar aqui é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não poderia ser contrariado. Essa promessa é incondicional. Jesus Cristo teria que nascer e teria que nascer na cidade de Belém. Outra coisa é que Jesus teria que morrer. É uma promessa também incondicional. Outra promessa incondicional que nós podemos notar é o arrebatamento da igreja, ou seja, a glorificação e salvação dos fiéis em Cristo Jesus. Então, é isso que é demonstrado como promessa incondicional. Aquela promessa que nada pode impedir ela de acontecer. Essas são promessas incondicionais. Vou me limitar só a essas, mas existem muitas outras promessas incondicionais. E promessas que deverão se cumprir, como a do milênio. O milênio é o período em que o próprio Jesus vai reinar aqui na Terra, juntamente com a sua igreja e com os judeus que estarão aqui terrenamente. Então, nem sei se existe terrenamente, mas aqui na Terra.
Então nós vemos aqui promessas incondicionais. E o próximo tópico nós vamos trabalhar com promessas condicionais. Bom, a promessa condicional, ela está muito fácil para compreensão. Nós vemos que no capítulo de número 28 de Deuteronômios, o Senhor faz promessas condicionais, se eles permanecerem, se eles fizerem as coisas certas. Nós vemos aqui que a promessa condicional depende da obediência do povo. Também podemos notar, e você que quer se aprofundar um pouco mais, ler o capítulo de número 18 de Isaías, que fala sobre o vaso na mão do oleiro. Em seguida, ele fala assim, olha, se alguma nação fizer o mal e se arrepender, o castigo que eu tinha para ela, eu não irei dar, porque ela se arrependeu. Agora, se uma nação está fazendo tudo certo e começa a fazer as coisas erradas, o bem que eu tinha planejado para ela, eu não irei fazer. Então, essa é a promessa condicional. Ela vai de acordo com a obediência do correspondente. Se você está seguindo o caminho de Deus, ou como diz a palavra de Deus, se aquele que me ama e guarda as minhas palavras, esse receberá a palavra, receberá a salvação, receberá a promessa de Deus. Então, a promessa condicional vai depender da condição do correspondente e da sua obediência. Vamos aí para um próximo ponto, que é o propósito das promessas de Deus. Nesse último ponto, nós podemos ver que o primeiro desses propósitos de Deus é estabelecer uma aliança com o ser humano. E o segundo é de considerar o seu destino, o destino da raça humana, e dando mais uma oportunidade através da vida de Noé. Esses propósitos também podem ser com a eleição de um povo que Deus escolheu. Sempre está ligado a Deus e um relacionamento com o seu povo e concedendo oportunidades com a sua maravilhosa misericórdia e também a sua graça. Eu vou ler um trechinho da apostila que diz assim: além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Vamos agora para a última e concluímos com a conclusão. Fazemos uma leitura dela. Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por detrás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Até aqui, irmãos, foi esta primeira aula. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, comente e diga: estou firmado na promessa de Deus. Deixe aí seu comentário e deixe aí a sua opinião. Deus abençoe e até uma próxima.